Começa agora mais um debate ao vivo da TV Folha, direto da redação do jornal Folha de São Paulo, sobre as eleições municipais de 2016, em que se define neste domingo a disputa pela prefeitura de 57 cidades, sendo elas 18 capitais. Eu estou aqui com Bruno Covas, vice-prefeito eleito de São Paulo pelo PSDB, com a repórter Daniela Lima e, diretamente do Rio de Janeiro, o repórter da Folha, Ítalo Nogueira. Obrigada a todos pela presença. Queria começar dando alguns resultados que a gente não deu na mesa passada. O primeiro deles é o resultado de Belo Horizonte, em que o candidato Alexandre Calil, do PHS, venceu as eleições com 53,36% dos votos. Quem perdeu foi o tucano João Leite, com 46,64%. Temos 94,69% das urnas apuradas. Em Recife, também foi eleito Geraldo Júlio, do PSB, tem até o momento 61,46% dos votos, e o petista João Paulo perdeu, tem até o momento 38,54% dos votos, com 38,22% das urnas apuradas. No Rio de Janeiro, a gente já falou no final da mesa passada. Marcelo Crivella, o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, venceu a disputa pelas eleições, a disputa pela prefeitura, e eu queria ver com o Ítalo dois índices aí interessantes que a gente tem. Não sei se o Ítalo está com a gente ou se ele aí caiu. Ítalo, o número de abstenções e de votos nulos foi muito alto, né? Você tem esses números? Sim, não, foi gigantesco. A abstenção ficou em 26%, nulo, que eu estou vendo a última parcial está em 20%, já está quase acabando. Esse número de 20% de branco e nulo é um recorde no segundo turno, né, nas eleições do Rio, e isso marcou um pouco, explica um pouco essa eleição de opostos, né? O Crivella sempre muito marcado com a questão da universal, né? Enfim, sempre uma rejeição muito vinculada a essa questão religiosa, e o Freixo carrega uma rejeição aí agora no cenário nacional, enfim, pelo fato da ligação com o PT, enfim, toda essa esquerda hoje no país. Talvez ele tenha sido da esquerda, talvez tenha sido das grandes cidades quem conseguiu se destacar aí um pouquinho mais por chegar ao segundo turno, mas no segundo turno ele teve muita dificuldade de superar essa rejeição. Então eu acho que esse número de 20% de voto nulo, acho que retrata bem essa eleição de polos opostos. Sim. E o centro que ficou um pouco afastado. Quer dizer, o eleitor carioca talvez não se identifique ainda com esses extremos da política nacional, que estavam muito bem representados aí na eleição carioca, né? O Rio, ele por muitos anos, né, essa polarização PT e PSDB, o Rio ficou fora num arranjo muito peculiar, e que o PMDB dominou, né, a política regional aqui. Então o Rio nem sempre seguiu as polarizações que existiam no país. Então, agora ele, acho que exacerba isso ao colocar no segundo turno dois políticos que estão completamente fora desse polo, né? Enfim, completamente não, né? Mas um pouco fora desse polo, e agora, enfim, elege um que rejeitou por muito tempo nas urnas e agora, enfim, conseguiu aí depois de muito tentar. Ítalo, eu queria mostrar um pouquinho o mapa da apuração no Rio. A gente fez no site da Folha uma diferenciação por distrito eleitoral da cidade, e fica muito evidente que o Marcelo Freixo ganhou quase toda a zona sul da cidade, excluindo-se daí o distrito de Ipanema, curiosamente, e Catumbi, Estácio e Rio Comprido, enquanto o Crivella pintou de rosa aqui no nosso mapa todos os outros distritos eleitorais do Rio. Como é que a gente interpreta aí esse mapa, e especialmente a questão de Ipanema ter essa sido... ilha, né, na zona sul do Crivella, que é Ipanema. O Ipanema é um caso especial, porque Ipanema e Leblon, no primeiro turno, foi onde o Osório teve a maior quantidade de votos, né? E o Osório ficou em quinto lugar na eleição geral, né? Então Ipanema tem um eleitorado que ficou um pouco fora. Talvez o eleitorado ficou mais fora do segundo turno, foi o de Ipanema. Então, e o Osório, primeiro, fechou uma aliança com o Crivella, e esse eleitor do Osório, do PSDB, é um eleitor que dificilmente migraria para o PSOL, né? Enfim, que tem uma certa parte do eleitorado vincula muito o PSOL com o PT.
Então é curioso, né? Enfim, é um bairro um pouco isolado ali de toda a Zona Sul, mas eu acho que essa vitória do Osório em Ipanema, ela explica um pouco esse resultado no segundo turno. Esse mapa eleitoral que você acabou de mostrar é um mapa bem semelhante ao que o Eduardo Paz ganhou em 2008, quando ele disputa com Gabeira, né? E foi uma inversão no eleitorado, do poder do eleitorado do Rio de Janeiro, né? Historicamente, o candidato que vencia na Zona Sul vencia a eleição. E isso se inverteu com o Eduardo Paz, e o Crivella conseguiu, enfim, consolidou essa mudança aí, digamos, de polo eleitoral da cidade para a Zona Oeste, enfim, isso aí por questões demográficas, enfim. Ali, essa região é a região onde está o eleitorado mais pobre, e essa região ela está crescendo, a população dessa região está crescendo. Então isso explica bastante esse mapa eleitoral aí que a gente acabou de ver. Ítalo, é Dani Lima, tudo bom? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que o Freixo estava fazendo uma convocação nas redes sociais para que as pessoas fossem até a Cinelândia acompanhar a apuração. Eu queria saber se tem algum clima de apreensão aí, se pode haver protesto, se pode haver... Você sente algum cheiro de algum tumulto aí no ar por conta da vitória do Crivella? Isso é um pouco imprevisível, né? Eu acho que, pelo menos o repórter que tá lá não relatou nada ainda. Enfim, o Freixo acho que está fazendo um discurso agora. O discurso do Freixo é sempre, nós vencemos, apesar da derrota, nós vencemos, enfim. Eu tenho certeza que não vai ser um estímulo dele. Enfim, a gente não tem nenhum indício de que isso possa vir a acontecer. Mas, enfim, depois de 2013, eu acho que tudo pode acontecer na cidade do Rio, mas a gente não tem ainda nenhum indicativo de que isso vai acontecer. O que você apontaria, Ítalo, como os principais desafios do Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo em vista a situação financeira do Estado do Rio, que um pouco antes das Olimpíadas declarou calamidade pública, né? A Prefeitura ela conseguiu se manter um pouco distante dessa crise financeira, mas ela, por exemplo, o orçamento do ano que vem ele é menor do que o orçamento desse ano, né? Ele era 31 e pouco, foi para 29,5. O Crivella ele tem abandonado um pouco, a campanha dele toda foi feita em contraposição à gestão do Eduardo Paz, que foi muitas obras, né? Principalmente por conta da Olimpíada, e ele falava, chegou a hora de cuidar das pessoas, no atendimento básico de saúde, enfim. O Crivella ele herda uma estrutura ali de clínicas da família, enfim, só que ele vai ter que tentar manter isso. Eu tenho um pouco de dúvida de como ele vai conseguir ampliar esse atendimento por conta do déficit que existe no governo do Estado. A Prefeitura, por exemplo, na gestão Paz, assumiu 2 hospitais, né? Enfim, foi um peso orçamentário que ele vai enfrentar com muito mais gravidade a partir desse ano, né? Isso por atitude do Eduardo Paz. Então eu tenho certeza que ele vai ter alguma dificuldade aí para, primeiro, gerir essa máquina e conseguir cuidar das pessoas. Aí eu acho que ele vai... enfim, para melhorar serviços de saúde, de educação e tal, eu acho que ele vai ser um pouco um grande desafio aí dessa gestão dele. Legal, Ítalo. Queria te agradecer a participação aqui nessa mesa da TV Folha, te desejar um bom trabalho ainda no restante da cobertura dessas eleições hoje aí. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bruno, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje. O PSDB teve um resultado muito favorável, né, em muitas capitais, na região da Grande São Paulo, no chamado Cinturão Vermelho, que tradicionalmente era um reduto petista. E, por outro lado, perdeu numa capital importante, que é Belo Horizonte, que tradicionalmente é um reduto tucano. Como é que você interpreta esse resultado? E queria que especialmente você comentasse como você avalia as consequências da eleição do Alexandre Calil em Belo Horizonte. Bom, antes de mais nada, boa tarde, já boa noite, né, internauta aqui da TV Folha, agradecer a vocês pelo convite. Claro, acho que é uma repercussão muito positiva para o partido, esse resultado da eleição de 2016 como um todo. Vamos chegar aí ao que os números indicam, 7 capitais governadas pelo PSDB, uma na região sul, uma na região sudeste, 2 na região nordeste e 3 na região norte.
Então, das 7, 5 em 2 regiões, onde tradicionalmente o partido perdeu nas últimas eleições presidenciais, que reverteram muito o quadro favorável que os nossos candidatos tiveram na região sul e sudeste. Então, significativo essa eleição de 5 prefeitos em capitais na região norte e na região nordeste. Da mesma forma, no ABC, se a gente pegar o resultado no ABC, ainda vai chegar aí a 4 dos 7 prefeitos do ABC, do PSDB, ganhando inclusive em Santo André, de 80 a 20 do candidato do PT, em São Bernardo, terra do ex-presidente Lula, em São Caetano e também a vitória que já tinha conseguido no primeiro turno em Rio Grande da Serra. Fora isso, você pegar, por exemplo, a Baixada Santista, que sempre foi uma região difícil para o partido, a própria Folha fez uma matéria em relação a isso, ganhamos em 7 das 9 cidades, fizemos uma vice-prefeita numa 8ª cidade e ficamos de fora do segundo turno da única cidade que teve segundo turno na Baixada, que foi Guarujá. Então, acho que foi um resultado muito positivo. Isso foi fruto, acho que é difícil numa vitória você ter apenas uma causa, né? Acho que é um mix aí de eventos, a própria derrota muito forte do PT nessa eleição. Eles perderam em todas as cidades que eles disputavam, pelo menos os números estão mostrando isso, em todas as cidades que disputavam agora nesse segundo turno. Já no ano passado, eu fiz parte de um grupo montado pelo presidente Aécio Neves, que foi um grupo que levantou a possibilidade de como é que estava montado o PSDB nas principais cidades do país. Em todas as cidades com mais de 100 mil eleitores e em todas as cidades que tinham retransmissão de TV. Então, ou seja, as principais cidades do país, do ponto de vista estratégico para 2018, nós criamos um grupo de 10 deputados federais e 2 senadores que levantaram como é que o PSDB estava estruturado e quem eram os candidatos, possíveis candidatos a prefeita em todas essas cidades. Eu acho que isso fez um diferencial muito grande, porque foi exatamente nesse núcleo de cidades médias e cidades grandes que o partido fez uma diferença em relação à última eleição, né? Não foi apenas um crescimento em grotões do país, em cidades menores pelo país todo, ou em estados governados pelo PSDB, como é o caso, por exemplo, do PCdoB, que ganhou somente praticamente em cidades do Maranhão. Não, a gente ganhou em cidades importantes do país, o partido que deve mais eleger prefeitos e prefeitas no chamado G93, que vocês gostam tanto de mencionar, que são as capitais e as principais cidades do país. Eu vejo que o senhor muito elegantemente fez uma deferência aí ao Aécio sobre esse plano estratégico dele, mas o senhor é parte fundamental de um projeto muito importante para o PSDB, que foi aqui em São Paulo. O senhor é vice do prefeito eleito João Dória, foi eleito, portanto, também numa vitória majoritária no primeiro turno, que no cenário nacional se projetou muito como um grande trunfo do governador Geraldo Alckmin, que está aí trabalhando para ter uma candidatura competitiva em 2018 à presidência da República. Do lado dele, nós temos também o senador Aécio Neves, que é outro apontado como presidenciável. É inevitável, nesse momento, fazer uma comparação entre o resultado que se conseguiu aqui com a chapa montada com o apoio do governador Geraldo Alckmin, o Dória e o senhor, e o resultado que teve o Aécio em BH apoiando o candidato dele, João Leite, que perdeu. É a terceira derrota do Aécio dentro de casa. Se você levar em conta que ele perdeu para presidente em 2014, o candidato dele a governador dele também perdeu em 2014, e agora o candidato dele a prefeito em BH perde. Como é que o senhor acha que o partido vai equalizar essa situação em que uma liderança, você tem 2 lideranças despontando para a presidência e uma delas sai como vitoriosa em 2016. Qual é o saldo? Qual é o carimbo que o Aécio recebe? É o de derrotado? Não, acho que não. Acho que dizer que ele não tem chance de ser candidato à presidência da República por uma eleição em Belo Horizonte, acho que seria dar uma super dimensão em relação ao resultado de Belo Horizonte. Mas nós estamos falando claro que ele gostaria de ter visto o João Leite sido eleito prefeito de Belo Horizonte, como eu também gostaria, um grande companheiro de partido.
partido, um excelente deputado estadual, faz um excelente trabalho como deputado estadual, mas infelizmente perdeu, e eu acho que um pouco para esse clima do país, que também se refletiu lá, de buscar candidatos fora aí, não identificados como políticos, enfim, nomes novos. Mas se tem alguma coisa então que o governador acertou aqui foi na escolha, não, e lá o Aécio errou na escolha. Não há a menor dúvida que o governador Geraldo Alckmin acertou em buscar um nome que não era identificado como um nome de político tradicional, que era aquilo que a população estava buscando nesta campanha. Aliás, o resultado que o Dória teve aqui na cidade de São Paulo é um resultado muito acima do que tradicionalmente o PSDB tem na cidade de São Paulo. Então, é claro que houve sim, não há como negar que a pessoa dele, que a imagem dele agregou muitos votos. Nós saímos de 2012 com um candidato que teve 33% dos votos, o candidato José Serra, nosso ministro hoje, para um candidato que hoje teve 53% dos votos agora em 2016. Claro que isso mostra a inteligência de ter escolhido um candidato, um pouco medindo a sensibilidade do que é o interesse, do que a população está pensando nessa eleição. Agora, bom, eu sou suspeito, né? Porque, claro, todo mundo sabe que entre Alckmin e Aécio, eu sou Alckmin. Agora, dizer que por causa disso, por causa do resultado de 2016, já está feito, já está montado o palanque de 2018, eu acho que é superdimensionar o resultado. Nós ainda temos 2017 toda pela frente antes de chegar em 2018. É claro que tem uma vitória política, mas isso não quer dizer que o cenário de 2018 já está plenamente definido, nem no PSDB, nem em outros partidos. Sem dúvida. Queria pedir licença, vice-prefeito, para chamar aqui o nosso próximo convidado da mesa, o Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito reeleito de Salvador pelo Partido Democratas. Boa tarde, prefeito. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco nessa noite de domingo. Boa tarde, quase boa noite. É um prazer meu participar dessa cobertura do segundo turno aqui na TV. Prefeito, eu queria começar pedindo para o senhor fazer uma avaliação aí sobre a situação política do Nordeste brasileiro. O PT perdeu em praticamente todas as capitais e cidades onde concorreu a prefeituras, locais onde tradicionalmente o partido era exitoso. Quais são as forças políticas que emergem no vácuo deixado pelo PT neste momento? Eu acho que houve uma completa mudança nesse desenho do mapa político do Brasil, sobretudo aqui no Nordeste. As últimas eleições nós verificamos uma vitória do PT, seja nas principais cidades ou mesmo para governo do Estado. Agora a coisa foi diferente. A Bahia, por exemplo, não fugiu a essa regra. Houve uma mudança muito significativa. Das 10 maiores cidades do Estado, o PT ganhou apenas uma. Agora, por exemplo, no segundo turno, praticamente já perdeu a eleição em Vitória da Conquista. O que a gente percebe, portanto, é que esse projeto político do PT, ele é um ciclo que se encerrou. Nós estamos vendo uma fadiga de material do PT, uma mudança do senso crítico do eleitorado também no Nordeste, o que certamente vai ter reflexos para o futuro. O Nordeste, ele acabou sendo decisivo em 2014 para a vitória da ex-presidente Dilma Rousseff. E agora, com essa alteração completa do quadro nas bases, isso certamente vai ter reflexos para o futuro. Veja que surgem forças novas, o PSB em alguns lugares aparece bem, o PSDB teve vitórias importantes, o Democratas também teve vitórias importantes. Quando você observa esse desenho, o conjunto de forças que fazem oposição ao PT, que disputaram contra o PT, acabaram tendo um resultado predominantemente favorável aqui na região Nordeste, com um resultado que, para mim, vai ser inevitável de consequências para o futuro do Brasil. Prefeito, tudo bem? É Daniela Lima aqui da Folha. Eu queria voltar um pouquinho ao que a gente estava falando antes, porque o senhor é um nome que apoiou muito o Aécio, tanto em 2014, e é uma figura muito próxima dele. Eu queria saber como o senhor avalia essa derrota que ele sofreu lá em Belo Horizonte com o candidato dele, João Leite, que não conseguiu bater ali o outsider, o Alexandre Calil. O senhor acha que a Aécio perde densidade como líder aí por conta disso?
Olha, Daniel, depende, temos que aguardar. Nós vimos que em algumas cidades do Brasil, o discurso da antipolítica acabou prevalecendo. É preciso relativizar esse resultado de Belo Horizonte, porque, se você observar, o PT, que governa o estado de Minas, não conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno. O atual prefeito, que é do PSB, Márcio Lacerda, não conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno. Então, das forças políticas mais consolidadas de Minas, queira ou não, foi o grupo do PSDB, do senador Aécio Neves, que conseguiu ainda ter uma densidade eleitoral mais representativa, levando o candidato João Leite ao segundo turno. Eu acho que vai ser fundamental aguardar o desempenho dos prefeitos eleitos, para verificar exatamente aqueles que tiveram capacidade de cumprir as suas promessas, que executaram boas gestões. No caso específico de Belo Horizonte, o Calil, não vejo ele identificado com essa ou com aquela força política. O discurso dele foi muito anti a política. Então, eu não consideraria uma derrota do senador Aécio Neves ou mesmo do PSDB. E aí, é claro, vamos aguardar para ver o desempenho do Calil e de outros prefeitos que foram eleitos no dia de hoje. Prefeito, essa pergunta serve para os nossos dois convidados. Como é que a força desse discurso do antipolítico reverbera nos ouvidos dos políticos? Bom, antes de mais nada, boa noite ao prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Agradecer ele o prefeito João Dória já o procurou para que ele pudesse falar um pouco sobre as políticas sociais que ele desenvolve em Salvador, referência para todo o país. Então, agradecer ele por ter se colocado à disposição do prefeito João Dória. Eu acho que esse discurso é um discurso que abre brecha para eventuais salvadores da pátria. A gente tem que tomar muito cuidado no quanto que isso contamina a população. A gente vê a dificuldade que é, e eu acho que isso não é só um fenômeno brasileiro. O mundo todo vive essa dificuldade. Você veja a Espanha, que conseguiu eleger um primeiro-ministro depois de um ano sem conseguir eleger primeiro-ministro, e o que foi eleito não tem maioria no parlamento. Você vê uma eleição presidencial nos Estados Unidos com os dois candidatos com maior rejeição da história da política americana. Quer dizer, um só pode virar presidente porque está concorrendo com o outro. Então é um fenômeno mundial que isso está acontecendo. E eu espero que a gente não chegue em 2018 com candidaturas de salvadores da pátria que tenham densidade eleitoral. Eu espero que os partidos possam entender esse recado, conseguir se reinventar, conseguir aprofundar em itens importantes da reforma política e a gente consiga estancar, né, esse anseio da população de dizer, olha, porque é político é ruim, né? Associar a imagem de um político pelo fato dele ser político e ele ser algo de ruim para a sociedade. Olha, também queria trazer um abraço aí ao vice-prefeito Bruno Covas, tenho certeza que faz um grande trabalho ao lado do prefeito João Dória, e dizer que fundamental hoje é que o político possa ouvir o recado das ruas, possa estar conectado e sintonizado com as ruas. Eu procurei fazer isso ao longo dos últimos 4 anos como prefeito e acredito que esse foi o grande X da questão que me permitiu ter 74% dos votos e ser reeleito no primeiro turno. Então, independente se o cara é da política ou não é da política, se ele é de partido A ou de partido B, o fundamental é que ele esteja conectado com as ruas e que faça uma boa gestão. O que as pessoas hoje querem é que o prefeito fale a verdade, diga o que pode, como pode, saiba priorizar. E para isso, essa conexão com as ruas é fundamental. Acho sim que há um recado das urnas esse ano para os partidos, para as lideranças tradicionais, que mostra o seguinte: ou vocês vão se reinventar, vocês vão se modernizar, ou então vocês vão ser rejeitados pelo eleitor. E aí, para mim, o grande diferencial qual é exatamente a boa gestão, a capacidade de executar as propostas prometidas em campanha. Eu acho que esse é o ponto fundamental que vai pesar, sobretudo, inclusive, na reflexão do eleitor, pensando de agora para frente. Então, essa eleição de 2016 pode representar, sim, uma mudança de marco, de paradigma, para fazer com que os políticos entendam que o eleitor está mais atento, observando mais e criticando mais.
Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Esse novo perfil político aí de gestores do Nordeste, que acabou despontando das urnas, mostra que talvez a região que antes era mais afeita ali ao discurso do PT, esse discurso que, digamos assim, atribui-se muito a um discurso de esquerda, né? Está começando a ruir. Qual é a responsabilidade? O senhor foi reeleito, como o senhor falou aí, uma votação muito expressiva, e desponta como uma grande liderança, não só regional, mas enfim, por conta especialmente aí na região Nordeste. Qual é a responsabilidade desse novo perfil de prefeitos? Porque se o discurso, digamos assim, mais liberal, menos assistencialista, talvez falhar agora, não há um risco de retrocesso, pelo menos para o campo político que o senhor representa? Olha, Daniela, é um equívoco você entender que políticas sociais se contrapõem a equilíbrio das contas públicas, a ajuste fiscal, a pagamento em dia das obrigações. Pelo contrário, eu entendo que ter a casa arrumada, pagar as contas em dia, só gastar aquilo que é possível arrecadar, é pressuposto fundamental para ter grandes projetos sociais, para investir em educação, em saúde e atender a população. Foi assim aqui em Salvador. Quando eu cheguei à prefeitura, a cidade estava quebrada, a prefeitura destruída. Primeiro, eu tive que organizar as contas e tomei, inclusive, medidas duras, difíceis, mas que depois foram compreendidas pela população, a partir do que eu pude desenvolver um conjunto de projetos sociais na cidade. Então, são duas coisas absolutamente conciliáveis. O que ficou claro depois do fracasso da ex-presidente Dilma e do PT, sobretudo no governo federal, é que não adianta pedalar, não adianta enganar as pessoas. Eu estou dando Bolsa Família, eu tenho Minha Casa Minha Vida, mas não tenho dinheiro para pagar isso. Chega um dia que o Estado quebra e aí, de onde é que tira o dinheiro? Então é fundamental ter consciência que o governo, qualquer governo, só pode gastar o que arrecada. Esse é um princípio básico que eu acho que está prevalecendo hoje, da responsabilidade dos gestores, e a partir de ter um equilíbrio de contas e uma casa arrumada, aí sim, desenvolver projetos e governar junto das pessoas. Prefeito, o senhor mencionou resultados importantes do PSB, do PSDB e do DEM nessas eleições, e pelo próprio resultado negativo obtido pelo PT, a gente sabe que nós estamos num momento em que o campo político de direita está em ascensão. E o senhor é um político que sempre se identificou como tal, assumidamente, sem nenhum problema em relação a isso. Como é que o senhor avalia esse momento em que a direita está na moda? Eu queria fazer uma pergunta complementar. É que agora que o PT, que era o inimigo a ser batido, parece ter sido batido, qual é o próximo antagonista, digamos assim? Eu acho que primeiro há uma mudança nessa geografia política do Brasil. Nós vivemos nos últimos anos com as duas vitórias do ex-presidente Lula e com as duas vitórias da ex-presidente Dilma, uma certa polarização. De um lado o PT, do outro lado o anti-PT. Eu acho que isso muda. Agora, projetando para 2018, é cedo para dizer qual vai ser o desenho. Novas forças políticas emergem, o país está muito dividido. Se você observar o resultado das eleições de hoje e do último dia 2 de outubro, muitos partidos ganharam prefeituras importantes do país. Então, vai ter que se ter muita conversa e muito diálogo para frente, para poder ter um desenho mais claro do que vai ser 2018. E com relação a forças de direita, eu particularmente, com todo respeito e sem nenhum preconceito, não me enquadro em forças de direita. Eu acho que o Brasil deixou essas divisões há muito tempo. Não considero, por exemplo, o PSDB um partido de direita, ou mesmo o PT, depois que assumiu o poder e que adotou uma política ortodoxa na economia, não é de esquerda. Então, acho que hoje o brasileiro divide muito claramente. De um lado, o bom gestor, o bom político, aquele que cumpre o seu papel, honra a sua palavra, e do outro, aquele que promete, que não tem responsabilidade com o gasto público. A projeção para 2018, por enquanto, quem fizer está fazendo exercício de futurologia. O recado das urnas agora é que o Brasil está muito pulverizado em relação aos partidos e espera algo novo, algo diferente e algo que possa traduzir essa mudança que aos poucos vai se consolidando na cabeça de cada cidadão brasileiro. Prefeito ACM Neto, queria agradecer muito ao senhor pela participação agora nessa mesa da TV Folha. Muito obrigada por ter aceitado o convite e até a próxima.
Obrigado a vocês, um abraço grande ao Bruno, um abraço a todos os amigos que acompanharam a cobertura fantástica da TV Folha e do UOL. Obrigada, Bruno. A gente continua aqui falando ainda sobre o resultado das eleições para o PSDB. Eu queria saber o quanto o partido canibalizou os seus quadros dos governos estaduais para obter candidatos para disputar os pleitos municipais. E, sendo assim, como é que fica a dificuldade de obter novos quadros aí para as eleições dos governos estaduais de 2018? Não, acho que não houve nenhuma antecipação da preocupação com 2018 para 2016. Acho que os quadros de 2016, por alguns lugares, nomes naturais, enfim, outros nomes que foram buscados de outros partidos que nós trouxemos para o PSDB para que eles viessem compor conosco. Cito, por exemplo, o caso de Santo André, Paulinho Serra, que tinha saído do PSDB, foi convidado a retornar ao partido, está sendo eleito aí com 80% dos votos, Santo André. Então, acho que preocupação, cada momento a sua aflição, né? Como disse o prefeito Neto, 2018 é um exercício de futurologia. Aqui em São Paulo, o partido tem inúmeros quadros que poderiam muito bem estar à frente de uma campanha majoritária em 2018. São 3 senadores, vários deputados federais, vários prefeitos reeleitos, secretários de Estado. E da mesma forma que nós temos bons quadros aqui em São Paulo, temos em outros estados da federação, e nomes às vezes que não têm tanta densidade eleitoral, mas que essa eleição mostrou que o partido apostando, dando espaço, tem grande chance de conquistar o eleitorado. Então, acho que não houve nenhuma inter-relação ou interdependência entre as escolhas do nome de 2016 com os nomes de 2018. A partir desse resultado, a partir do ano que vem, é que se começa a discussão dos quadros, das composições de 2018. Eu queria retomar um pouquinho um raciocínio que a Mena fez e eu achei muito feliz, que é sobre os outsiders e como que os políticos escutam o discurso da antipolítica. Porque o senhor é de uma, digamos, uma linhagem, né? Mário Covas, enfim, o Zuzinha também, tá, uma linhagem de políticos. Esse Brasil que foi eleito pós-Lava Jato, esse primeiro teste aí, deu muita força para um discurso. Por exemplo, o Calil mandava para o inferno tanto o Aécio quanto o Pimentel, ao vivo exatamente nesses termos, né? nos debates. O Greca também está muito fora do que se espera de um político ali de vestuário tradicional. O senhor, há um certo susto, há um certo estranhamento com esses quadros que emergem desse Brasil pós-Lava Jato? Não, acho que não. É natural e vem da insatisfação que a gente escuta nas ruas. O resultado não é muito diferente. Quem fez campanha esse ano até se espanta, porque o nível de voto branco, nulo e abstenção seria bem maior se toda reclamação que escuta na rua efetivamente se transformasse num protesto desse nível. Então, o resultado ele é consequência do que a classe política está fazendo. Daniela, quando você chega em Brasília com vocação para discutir o tema A e chega lá a possibilidade de anistiar a caixa 2, realmente há uma repercussão muito grande na sociedade. Né? Não dá para dizer que a política está aqui e a população está longe disso. Enfim, acho que a população está agora demonstrando o seu grau de insatisfação, que é justo, que é natural. Cada vez que você pega os jornais, a TV, você vê mais um escândalo se somando à história de escândalos que nós temos no país, e a população vai ficando revoltada e buscando quadros, como você mencionou aí, não tradicionais. É algo pouco causa e consequência, não tem como fugir disso. Eu acho que agora dado o estado da arte, dado o resultado, aprofundar, né, ainda mais o trabalho e mostrar para as pessoas que não há relação, olha, é político
então é igual, é safado, né? Enfim, a classe política é a representação da sociedade e você tem o mesmo problema que você tem de ética, de moral dentro da sociedade, você tem dentro da classe política. Não há distância entre uma coisa e outra. Agora, é claro que isso deixa a gente, de alguma forma, um pouco triste, né? Porque você se dedica a isso, estuda para isso, faz isso 24 horas por dia e as pessoas confundem o seu trabalho com de outras pessoas que não pensam, que não agem como você, né? Claro que isso deixa a gente um pouco ressabiado, mas também, a hora que eu vejo, por exemplo, você citou o caso do meu avô, né? Agora, em março do ano que vem, vai completar 16 anos do falecimento dele. Num país onde ser político é tudo que há de pior na sociedade, num país onde rei morto é rei posto, as pessoas vêm falar com carinho dele, né? Eu saí com o Dória agora na campanha para prefeito, você vê em cada canto da periferia de São Paulo, as pessoas vêm falar, olha, ele passou aqui, ele colocou essa guia, ele asfaltou esta rua, ele nos recebeu, ele tomou café na minha casa. As pessoas vêm falar com um carinho dele muito grande, que mostra que no final das contas vale a pena fazer política, né? Que não é uma coisa que, olha, as pessoas não vão reconhecer e não vão separar o joio do trigo. Acho que um pouco isso é essa herança maldita que o PT nos deixa. O PT foi eleito em 2002 porque era diferente dos outros. Acho que a grande cena emblemática da campanha de 2002 eram aquelas grávidas de branco andando, enfim, aquela esperança vencendo o medo, e aí todo aquele cenário que o João Santana pintou para o país. Ainda era Duda. Que o Duda Mendonça pintou para o país. E depois o PT foi reeleito porque tentava se igualar aos outros. Olha, não, nós estamos aqui envolvidos no mensalão, nós estamos envolvidos, mas olha, todo mundo faz a mesma coisa, não sei quem faz aquilo e tal. Então, eles queriam assim, se mostrar como o novo rouba, mas faz. Não, olha, a gente tem aqui uns casinhos assim resolvidos, mas a gente fez o Bolsa Família, então está tudo muito bem, enfim. Então, acho que o PT é um pouco responsável por essa geleia geral na cabeça das pessoas. Agora, como é que você vê, vice-prefeito, a implicação de quadros do PSDB na Lava Jato recentemente? Como é que isso também pode compor esse caldo que o senhor acabou de descrever? Olha, vamos tratar eles da mesma forma que tratamos outras denúncias, que elas sejam apuradas e investigadas, né? Não é o fato de aparecer numa ou outra matéria de jornal significa que a pessoa é culpada, né? Vamos verificar se são mesmo. O nosso próprio relatório da CPI da Petrobras, já tinha acontecido isso na CPMI, que aconteceu antes de 2014, e aconteceu mais uma vez na CPI em 2015 na Câmara dos Deputados. Todos os nomes que apareceram de uma forma ou de outra, nós pedimos o encaminhamento ao Ministério Público para que ele investigasse. Que seja apurado, né? Que seja, até porque muito pior do que eventualmente um desonesto que a gente precisa mostrar que ele seja desonesto, é alguém que é honesto e que é confundido com todo esse pessoal e que a investigação não anda e ele fica sofrendo até o final da investigação para demonstrar a sua inocência. Então, que se apure, se investigue e que, se for o caso, eles possam responder por isso na justiça. Mas, apesar disso, muita crença na inocência de todos os nomes, principalmente que surgiram aí nos últimos dias relacionados ao PSDB. São pessoas que têm uma história de vida. Do ministro José Serra? Por exemplo, do ministro José Serra, uma história de vida, uma prestação de serviço à sociedade. Ficaria muito surpreso se eventualmente isso fosse comprovado como verdade. Acredito muito na inocência dele. Como é que o senhor avalia esse projeto que pretende anistiar, entre aspas, o Caixa 2 de campanha, que está sendo pleiteado em Brasília, já uma segunda tentativa? Muito ruim. Se for para voto até 31 de dezembro, que eu estarei cumprindo o mandato de deputado, vou votar contra. Agora, o senhor não... É porque me parece uma espécie de tentativa de criar um muro ali de contenção de danos, ou pelo menos estabelecer um sarrafo ali de autopreservação. Nesse momento, ainda mais com o resultado dessas eleições, por exemplo, que está coroando aí as tais novidades, o Congresso... Não dá para tratar o povo como se fosse bobo. Não dá para fazer isso.
Não dá para achar que, olha, vamos fazer aqui rápido de madrugada que ninguém vai perceber. Não vai ter tucano votando a favor? Bom, eu não sei, eu falo pelo meu voto. O meu voto não vai ter. Espero que nenhum da bancada do PSTB. Né? Vou fazer força para isso. Acho que a população está cada vez mais acompanhando e é bom que ela esteja acompanhando. Eu apresentei uma emenda no projeto da repatriação proibindo políticos e parentes de políticos de repatriarem recursos e ficarem legalizados. As pessoas me disseram que eu era louco, maluco, e consegui que a emenda fosse a voto e ela foi aprovada. Está aí sendo questionada no judiciário, está aí a ex-primeira-dama da Câmara dos Deputados que entrou com uma ação na Justiça e a Justiça diz que vale sim essa cláusula para ela, que ela não pode repatriar. Eu acho que a gente tem que começar a dar exemplo. Né? Só assim a gente consegue reverter essa tendência e resgatar a credibilidade da população na classe política. Eu acho que tudo bem, não tem nenhum problema atacar os políticos, nenhum problema atacar a classe política. O problema é que isso pode ir caminhando para o ataque à democracia, para o ataque às instituições públicas, para o ataque ao Ministério Público, à Polícia Federal. Eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado para o discurso não contaminar. Que se troquem os políticos, que a população vote naquele que ela confie, mas que a gente mantenha a nossa crença na democracia. Maravilha. Queria pedir licença para chamar agora o João Pedro Pitombo, repórter da Folha, que está direto de Salvador com a gente. Boa noite, João Pedro. Como é que está? Você está acompanhando aí os resultados do Nordeste brasileiro? Fala um pouco para a gente de quais são essas forças que estão emergindo e como é que a gente tem essa mudança, né, de campo em relação ao PT, que era o favorito na região e que perdeu quase todos os pleitos nos quais ele concorreu. Boa noite, Fernanda. Aqui no Nordeste a gente tem um cenário de continuidade dos prefeitos que já tinham sido eleitos há 4 anos atrás, né? Das 9 capitais da região, em 8 delas, os atuais prefeitos foram reeleitos. Acompanhando aqui a apuração, já tem 3 resultados confirmados. No Recife, o Geraldo Júlio foi reeleito com em torno de 60% dos votos, derrotando o ex-prefeito João Paulo Lima, né? Que era a grande aposta do PT no Nordeste nessas eleições. Em Fortaleza, uma vitória do prefeito Roberto Cláudio, que vinha aí apoiado pelo ex-governador Cid Gomes, pelo ex-governador Ciro Gomes, né, os irmãos Ferreira Gomes, que numa disputa com o capitão Wagner, né, que era o candidato do Tasso Gereissati e do Eunício Oliveira, os 2 senadores, acabou levando a melhor, né? Mas despontaram 2 surpresas aqui na região em relação às pesquisas que vinham sendo divulgadas. Em Aracaju, o Edivaldo Nogueira, ex-prefeito do PCdoB, acabou vencendo o Valadares Filho num resultado surpreendente em relação às pesquisas que vinham demonstrando até ontem. E se o PT não elegeu nenhum prefeito em nenhuma cidade importante da região, manteve esse foco de resistência com o PCdoB em Aracaju. A vice do Edivaldo é a Eliane Aquino, que é a viúva do ex-governador Marcelo Deda. E outra surpresa também, pelo menos por enquanto, na apuração, vem de São Luís, onde o prefeito Edivaldo Holanda vinha atrás nas pesquisas em relação ao Eduardo Braide. O Edivaldo, que tem o apoio do governador Flávio Dino, segue na frente e deve vencer. Tudo bem, Pitombo? Eu queria perguntar para você como é que você vê esse resultado aí no Ceará, em Fortaleza, porque o Ciro voltou a se posicionar aí no xadrez nacional, né, como um presidenciável, e ele está adequando muito esse discurso dele ao discurso da corrente aí da insatisfação popular com os políticos tradicionais. Qual a importância que tem para o xadrez político da família Gomes, aí, do Ciro especialmente, essa vitória na capital? A vitória do Roberto Cláudio ela era crucial para o Ciro, né? O próprio Ciro falou em entrevista hoje que se o Roberto perdesse a eleição, ele se sentiria desmotivado a disputar a presidência. E, de fato, se ele não ganhasse nem na própria casa, seria difícil realmente ele encampar um projeto presidencial a sério. Então, conseguiu fazer o dever de casa e mantém um foco de resistência da oposição a Temer no Nordeste, né? Além de Aracaju, com o Edivaldo Nogueira, a gente vai ter Fortaleza também com o prefeito Roberto Cláudio, que vai ser um prefeito de oposição a Temer. Vai dialogar, claro, mas vai estar ali representando o projeto político de Ciro Gomes e
do seu irmão também, o ex-governador Cid Gomes, né, o projeto do Ciro à presidência, eu acho que ele se fortalece com a vitória do Roberto Cláudio. Foi determinante essa vitória para o Ciro. Um outro resultado que me interessa bastante é no Maranhão, aí que o Flávio Dino parece estar conseguindo colher bons frutos, né, da gestão dele, porque vai emplacar, então, ao que parece, né, o aliado dele em São Luís, e parece, então, que o PCdoB é um novo PT, né, porque o que sobreviveu aí foram os ditos comunistas, né, é isso? Exato, se você levar em conta a Aracaju e o governo do Maranhão, o PCdoB continua mantendo uma boa força no Nordeste, mas o PT ainda é forte porque tem os 3 governos estaduais, né? Tem o governo da Bahia, tem o governo também do Ceará e do Piauí, e são governadores que seguem para a reeleição em 2018, né? De certa forma, o Flávio Dino se fortaleceu com esse resultado, porque era um resultado que não era esperado. O Edivaldo Holanda fez uma gestão em que ele teve muita dificuldade, ele vinha com a rejeição alta. O adversário no segundo turno, o Eduardo Braide, foi uma grande surpresa, porque foi um cara que conseguiu capitalizar a rejeição ao atual prefeito. Então ele vinha atrás nas pesquisas, faltando um pouco mais de uma semana, ele disparou, teve um bom desempenho nos últimos debates, disparou e acabou indo para o segundo turno, mas pelo visto não teve o fôlego suficiente para vencer o Edivaldo, né? E nesse segundo turno, o governador que vinha em cima do muro, ele acabou se posicionando a favor do Edivaldo, justamente no momento em que o Braide, que se declarava um político independente, que não queria apoio de nenhum cacique, recebeu o apoio de um candidato adversário, o Wellington do Curso, inclusive chegou a pedir o apoio da ex-governadora Rosiana Sarney. Ele chegou a ir na casa da Rosiana, pediu apoio. Então, ele se associou a figuras que eram adversárias ao Flávio Dino. Então, essa vitória foi muito importante para o governador e para o seu projeto de reeleição em 2018. Legal. Então, eu queria te agradecer pela participação ao vivo, direto de Salvador, aqui na TV Folha. Obrigada, bom trabalho para você aí no resto da cobertura das eleições. Obrigado, Fernando, eu agradeço. E só 2 destaques aqui importantes também. Maceió, o prefeito Rui Palmeira está à frente com cerca de 60% dos votos, o que representa uma derrota para o Renan Calheiros e para o seu filho, o governador Renan Filho, que são os 2 que encamparam a candidatura do Cícero Almeida. Então, é uma derrota importante em Maceió, sobretudo porque o grupo de Renan também havia perdido nas 3 maiores cidades de Alagoas. E 2 resultados importantes também de cidades do interior do Nordeste. Olinda, o irmão do governador, ex-governador Eduardo Campos, Antônio Campos, ao que parece está atrás e deve perder a eleição em Olinda. Então a família Campos não conseguiu fazer a prefeitura de Olinda. Pelo que está encaminhado até agora, o professor Lupércio, do Solidariedade, deve vencer. E na Bahia, Vitória da Conquista, o Wesley Guzmão do PMDB deve ganhar e derrubar o último grande bastião do PT na Bahia. É uma cidade que era governada pelo PT há 20 anos. Está vencendo agora o PMDB. Surpreendente o resultado em Olinda, porque Eduardo Campos conseguiu emplacar o governo do estado e a prefeitura do Recife, né? Exatamente. Mas Olinda era uma cidade governada há 16 anos pelo PCdoB. Pelo PCdoB, que dessa vez ficou agora em 4º lugar. Acabaram ficando de fora do segundo turno com a candidatura da Luciana Santos, mas o Antônio Campos não teve força suficiente e acabou sendo derrotado aí pelo professor Lupércio. Legal, Pitombo. Muito obrigada, viu, por esses resultados. Bom trabalho e boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Bruno, falando só um pouquinho agora sobre o futuro aqui, seu futuro na administração pública municipal. Você deve assumir a secretaria das subprefeituras. O que a gente pode esperar de mudança? Durante a campanha foi dito que os subprefeitos devem ser pessoas dos bairros. Como é que vai ser feito essa escolha para que essas pessoas não sejam apenas figurantes por trás de uma máquina em que procura acomodar os aliados de campanha? Isso, o prefeito João Dória vai inclusive transformar, mudar de nome de subprefeito para prefeito regional. Será inclusive a secretaria das prefeituras regionais. Nessa readequação e redefinição de 27 para 22 secretarias, algumas atribuições que eram de outras secretarias virão para a Secretaria das Prefeituras Regionais. Então, ações que eram desenvolvidas de forma centralizadas serão agora desenvolvidas de forma descentralizadas pelas prefeituras regionais.
Estamos aguardando a definição de todo o secretariado para poder bater o martelo nessas ações que vão ser repassadas às prefeituras regionais. E mesmo antes da definição dos nomes, o prefeito já citou alguns requisitos para as escolhas dos prefeitos e das prefeitas regionais. Claro, ficha limpa, até por decorrência da legislação, formação acadêmica, experiência em gestão, seja ela pública ou privada, demonstrar a capacidade de se relacionar com a sociedade, porque o prefeito regional é o ponta de lança da administração, precisa ter a capacidade de dialogar, de conversar, de trazer ideias de todos os movimentos dos bairros da cidade de São Paulo, a capacidade de assumir compromisso com as metas que serão individualizadas para cada prefeitura regional. Então, depois da definição das metas da cidade, que ocorre no início da gestão, nós vamos descentralizar essas metas e cada prefeita regional precisa assumir o compromisso de cumprir essas metas que serão, inclusive, anualizadas. Então, serão metas para 2017, 2018, 2019 e 2020. E também demonstrar que tem algum vínculo com a região, seja ele morador, seja ele um comerciante do bairro. Você pega, por exemplo, a região central, não precisa necessariamente ser um morador da região central, mas alguém que tenha um vínculo com a região. Então, esses 6 requisitos serão observados para todas as indicações que vierem, sejam indicações que estão vindo da sociedade, sejam indicações de outros partidos políticos, sejam indicações até mesmo de militantes do PSDB. Agora, sobrou para o senhor uma tarefa meio inglória, que é administrar o apetite, especialmente dos vereadores aliados que estão acostumados aí a fazerem indicações para as subprefeituras, agora prefeituras regionais. Sempre funcionou assim, né? O senhor acha que vai ser um problema, pelo menos assim, readequá-los à nova realidade? Traga um currículo. E um adendo. Acho que não, porque não há nenhum problema em você ter composição política, né? Nós tivemos uma composição com 13 partidos políticos, vamos montar uma boa base na Câmara dos Vereadores. Agora, não tem nenhuma divisão por feudo, né? Olha, porque aquela subprefeitura, prefeitura regional deixa daquele vereador, nós vamos deixar de aceitar ou rejeitar um nome, ou até mesmo trocar, caso ele não esteja cumprindo com os requisitos que sejam estabelecidos. Você dizendo qual é a regra do jogo, Daniela, as pessoas vão respeitar. O que não vai dar para ter é o seguinte: olha, é um comportamento nesse espaço e outro comportamento naquele espaço. Isso claramente causa, vamos dizer assim, indignação. Agora, você estabelecendo qual é a regra do jogo, acho que não há nenhum problema, desde o início foi estabelecido e anunciamos, inclusive, esses requisitos quando o prefeito me anunciou como secretário na semana passada. Uma última pergunta, você é um dos nomes que surgem quando se fala em candidatura tucana para o governo do estado de São Paulo. A gente deve esperar que você saia candidato para o pleito de 2018? Não, a candidatura executiva não é fruto apenas de uma vontade individual. Eu gostaria muito de ter sido candidato a prefeito esse ano. Não fui, o partido escolheu um outro nome. Aliás, nós fizemos primeiro uma prévia da prévia. Eu, o Trípoli e o Zé Aníbal. Escolhemos o Trípoli, apoiei ele nas prévias. Percorri todos os cantos da cidade pedindo voto para ele. O partido escolheu um outro candidato. Então, a candidatura a cargos executivos, prefeito, governador, presidente, não depende apenas da vontade individual de cada um. Ela é fruto de um processo. Se eu viesse aqui, né, comentar o resultado da eleição de 2012 e dissesse para você, olha, daqui a 4 anos, 2016, o candidato do PSDB será João Dória e ele será eleito no primeiro turno, você ia me mandar internar. Então, assim, eu acho que há um prazo, né, que acho que são nos anos ímpares que a discussão sobre candidaturas vão se aprofundando. Agora, eu achei maravilhoso que ele não negou. Eu não posso negar a vontade. Eu não posso negar a vontade. Agora, não depende de mim. E acho que está muito longe. O PSDB, ainda bem, tem inúmeros outros quadros, né? Eu não seria candidato, olha, por falta de opções. Não, nós temos outras opções no partido e eu estaria muito bem contemplado com a escolha de outros nomes. Não há nenhuma disposição de antecipar isso, né? Eu acho que a candidatura executiva, você vai plantando, vai regando, um dia você colhe. Eu estou continuando a plantar e a cuidar da minha sementinha, né? Quem sabe o broto vira uma árvore bonita daqui a um tempo.